Fala pessoal, queria agora com vocês dividir a minha opinião sobre a janela no futebol europeu. Depois de uma sequência forte aí no canal só com lives, né? Voltemos aos vídeos, a galera tava reclamando, cadê os vídeos, cadê os vídeos? Estamos de volta, né, com o nosso formato habitual aqui de podcast e vídeo no canal. E já que nós estamos aí prestes a ter o recomeço da Champions League, né, na sua temporada 2020 e 2021, agora na sua fase de grupos, né, com as grandes equipes se enfrentando, precisamos dar uma olhada de como foi a movimentação da janela das principais equipes da Europa, quem chegou, quem saiu, foi válida essa janela, essa movimentação toda que teve dentre os clubes. Não estranhem o ambiente, né, que eu encontro, né, eu tô aqui na Abelardo Bueno, por isso que estou fazendo o vídeo com um certo som ambiente, mas algumas dessas contratações da janela me chamaram a atenção, como é o caso do Van de Beek por parte do Manchester United. Ele que junto do De Jong foi um dos destaques daquela ótima campanha do Ajax na Champions League 2018-2019 e agora vai para a equipe, tinha o De Ligt também, né, que está hoje na Juventus, e agora vai para a equipe do Manchester United, uma equipe que ainda precisa de mais reforços, né, para ser competitiva. Contratou o Cavani, né, uma oportunidade de mercado, jogador que se desligou do PSG na temporada passada. O Manchester United também teve as contratações do Alex Telles, que jogava no Porto. Do outro lado de Manchester, o City também se movimentou no mercado com muita timidez, não houve muita alteração em relação ao elenco passado da última temporada, né, que fechou 19-20. Zagueiro Rúben Dias, e teoricamente é um dos titulares hoje do Manchester City. O holandês Ake também veio do Southampton. Para o meio e ataque, a contratação mais forte foi Ferran Torres, espanhol, e jogador do Valência. O Arsenal, por sua vez, também se preocupou em trazer zagueiro, né? O Gabriel, zagueiro brasileiro que jogava na França, 22 anos, ex-jogador do Lille. Nas movimentações, o Arsenal perdeu o Torreira para o Atlético de Madrid, mas em troca tirou o Thomas Partey do clube colchoneiro. Talvez a contratação mais forte dos Gunners tenha sido mesmo a do brasileiro William, ex-Chelsea. E falando em Chelsea, a mais badalada contratação foi a do atacante Timo Werner, ex-RB Leipzig, jogador que era muito importante na formação do RB Leipzig e hoje é titular da seleção alemã, seleção do Joachim Löw. Juntos dele, Chilwell, né, lateral esquerdo, que jogava no Leicester, Ziyech, ponta esquerda, ponta direita, ex-Ajax, assim como Kai Havertz, meia, né, que jogava no Bayer Leverkusen. O Chelsea se reforçando com jogadores que tiveram algum brilho lá na Bundesliga, né, no campeonato alemão. Na zaga, a grande novidade foi Thiago Silva, pedido do próprio Frank Lampard, né, fechou 2 anos aí com os Blues. E é interessante a gente pular e falar do Tottenham, porque esse já tradicionalmente não tem se mexido com tanta força no mercado. Já desde a era Pochettino, né, o Tottenham mantém a sua base e se reforça muito pouco. O grande destaque da janela dos Spurs, sem dúvida nenhuma, é o Bale, né, ponta, atacante. O galês retornou ao Tottenham para jogar com a número 9. Junto dele, também vindo da Espanha, era jogador do Real Madrid, mas no Sevilla, onde foi campeão da Liga Europa, o Reguilhon, lateral esquerdo. Matt Doherty, irlandês, ex-lateral do Wolverhampton, também foi para o Tottenham. O volante Højbjerg, dinamarquês, também, né, é a nova contratação. Outro que era destaque no Southampton nas últimas temporadas. Admito que eu pensava que o Liverpool ia ser uma das vítimas aí da janela, né? Muito se falava em Wijnaldum no Barcelona, acabou que não se concretizou, o volante continua jogando pelos Reds,
No meio dessa onda de permanências, o Liverpool conseguiu se reforçar ali com alguns jogadores interessantes, como é o caso do Diogo Jota, uma das revelações recentes aí do futebol português. Ele que hoje, inclusive, é jogador, é atleta da seleção portuguesa, parte aí para ser mais um daqueles que tenta roubar o espaço de um Mané, de um Salah e de um Firmino na equipe do Liverpool. Thiago Alcântara, que inclusive já se lesionou, recentemente na Premier League, é talvez a grande novidade da janela. Meia volante de 29 anos, campeão da Champions League com o Bayern de Munique, era titular inclusive do Bayern, não renovou o contrato com a equipe bávara e agora está tentando roubar aí um espacinho entre os meias escolhidos pelo Jürgen Klopp. A contratação mais tímida é a do lateral esquerdo grego, o Tsimikas, que era jogador do Olympiacos. Os times italianos, por outro lado, não foram tão tímidos assim, nessa janela, não foram nada burocráticos, pelo contrário, algumas equipes se mexeram muito umas entre outras, como é o caso da própria Inter de Milão, que pegou o Kolarov, que era jogador da Roma, experiente Kolarov, jogador sérvio, o volante Vidal, o chileno, que estava no Barcelona, retorna à Itália, já jogou pela Juventus. A Inter que também aposta na permanência de Lautaro Martinez, no retorno de empréstimo do Perisic, que, aliás, não tem jogado pelo lado do campo, e sim na ala esquerda, quando entra no time do Conte. Nainggolan, ex-jogador do Bolonha, o belga, está de volta. Hakimi, lateral, ala ofensivo, ex-jogador do Borussia Dortmund, também é reforço da Inter. De lateral esquerdo, lateral direito, Darmian, também reforço, 30 anos de idade. Havia sido contratado na temporada passada junto ao Parma, permaneceu lá por empréstimo e agora aparece, enfim, como um dos reforços da Inter. De olho no rival, o Milan se movimentou, tem uma temporada forte aí pela frente, envolvendo a Europa League e a própria Serie A Team, claro. Brahim Dias, jogador do Real Madrid, emprestado agora ao Milan, ex-jogador do Manchester City, ele que é espanhol, é um meio habilidoso, pode ser aí uma das próximas referências no setor de meio campo do Milan. Certamente o Poli, quando pediu o jogador, deve ter pensado numa função por dentro ou pelo lado direito, que o jogador sabe fazer bem. O volante Tonali e o meia ponta direita Saelemaekers são jogadores que fecham a janela do Milan. A Juve, por sua vez, bem menos contida nessa janela, trouxe McKennie, ex-jogador do Schalke 04, Kulusevski, ponta direita sueco, e o Chiesa, ex-jogador da Fiorentina, são mais dois dos reforços do time do Pirlo. Mas os grandes destaques, digamos que a ponta da frente dessa janela da Juventus, foram o volante Arthur, ex-Barça, e o atacante, centroavante Álvaro Morata, que já foi da equipe da Juventus, estava no Atlético de Madrid. Arthur, inclusive, já criticado pelo Pirlo, e deveria ser uma referência, deve ser a referência, e o Arthur deve tomar para sua carreira, levou aí um puxão de orelha do treinador da Juventus. A já citada Roma vem para esse verdadeiro Game of Thrones, que é a janela da Itália, perdendo jogadores, mas tentando suprir as devidas necessidades. O Pedro, ex-Chelsea, talvez seja um dos grandes destaques aí da janela da equipe italiana. Depois de ter perdido jogadores importantes, peças importantes, como o Florenzi e o Kolarov, o Veretout, que estava em Roma, o contrato em definitivo, 16 milhões de euros. O volante de Awara, ex-Napoli, também é um dos reforços. Borja Mayoral, centroavante espanhol, e Carles Pérez, também atacante, são os reforços do time do Paulo Fonseca. Gattuso pediu um volante mais de contenção, assim como ele era, quando jogava, e recebeu. A Napoli trouxe Bakayoko, jogador do Mônaco. A Napoli, que agora joga com Mertens e Insigne,
trouxe um centroavante de mais mobilidade, né, para dar mais opções. O nigeriano Victor Osimhen foi o escolhido. Ele que era jogador do Lille. Lille, por sinal, tem exportado muitos jogadores, né? Tem sido constantemente um dos destaques da Ligue 1 do campeonato francês. E falando em campeonato francês, o rico Paris Saint-Germain não fez lá uma janela tão forte, né? Tão possante quanto se esperava. Perdeu 2 medalhões, né? O Thiago Silva e o Cavani. Mas sim, foi ao mercado. Como já disse anteriormente, trouxe o Florenzi, muitos anos de Roma. O volante Danilo Pereira, ex-Porto, faz parte, né, dessa nova excelente geração portuguesa. Rafinha, né, irmão do Thiago, filho do Mazinho, também é reforço. Assim como o Moise Kean, ex-Everton. Mas este, sem tanta pompa, vem por empréstimo. O Lyon foi responsável por tirar Lucas Paquetá do Milan, jogador do qual se espera muito aqui no Brasil, né? Toko Ekambi, ex-Vila Real, centroavante, ponta, também é reforço do Lyon, que vai se movimentando aí com o que tem, né? Diante das peças disponíveis no mercado europeu. A manutenção do zagueiro Benayer é importante, né? Porque é um jogador que tem mercado, fez uma ótima Champions League na temporada passada. Vamos ver aí como vai se sustentar o Lyon na brava temporada europeia. O OM, não confundir com aquela extinta emissora de TV, né? Falando do Olympique de Marselha, teve ali com muito destaque o ex-jogador do Botafogo, Luiz Henrique, né? Como contratação que foi bastante pautada na crônica francesa. Se jogar, deve disputar posição ali com o Thauvin, com o Ake. Contratação que também me chamou mais atenção, né? É a do Cuisance, volante do Bayern de Munique, emprestado, ele que é francês, inclusive. Tem uma boa técnica de meio campista, canhotinho, sabe jogar o Cuisance. O atual campeão espanhol Real Madrid já não é mais aquele Real Madrid das contratações caríssimas, dos galácticos. A última contratação bombástica, que foi a do Hazard, ainda não conseguiu brilhar plenamente com a camisa dos merengues. Então ainda é um Real Madrid mais contido, em virtude dos acertos e erros da temporada passada, que não foi de todo mal, né? Afinal terminou com um título espanhol. O meia muito técnico Odegaard voltou depois de uma série de empréstimos. O último clube dele era o Espanhol, né? Talvez seja utilizado agora pelo Zidane, porque ele foi a única novidade na representação do time para a temporada corrente. Barcelona foi mais ligeiro, né, nessa janela. Trouxe o Pjanic da Juventus, trouxe o Trincão, ex-jogador do Braga. O lateral direito Dest, que também faz o lado esquerdo, caso queira, o treinador holandês Ronald Koeman, que também é novidade, né, lá no clube catalão. Se você considerar reforço, pode ser também que entre na lista Felipe Coutinho, brasileiro, de volta do empréstimo para o Bayern de Munique, agora um pouco mais consolidado como titular, pelo menos a princípio. Mas é o Barcelona que vai tentando aí tomar um novo rumo sem algumas peças que foram importantes nos últimos anos, né? Como é o caso de Suárez, agora no Atlético de Madrid, jogador de área, né? Que no seu novo clube vai tentar ir, tem aquela briga sempre, disputa, né? Para ver quem joga do lado do João Félix, se é o Diego Costa ou se é o Suárez. O Suárez acho que vai ganhando aí à frente. Como já havia dito, né, o volante uruguaio Torreira trocou o Arsenal pelos colchoneiros. E o outro, que também trocou o Barcelona para outro clube espanhol, foi Rakitic, que retornou ao Sevilha, né? Depois de algum tempo jogando no Barça, voltou para o Sevilha e o croata será treinado por Lopetegui. Sevilha que comprou em definitivo o Suso, ex-jogador do Milan, fez uma boa temporada, né, ao lado do Campos, e foi comprado em definitivo 21 milhões de euros gastos pelo clube espanhol.
O lateral argentino Marcos Acunha, ex-Sporting, 29 anos, também é reforço. O setor defensivo, que já tem ali Diego Carlos, já tem ali o bom goleiro Vaclik, reforçado agora com o zagueiro Karim Rekik, jogador holandês, ex-Hertha Berlim. Agora o plantel atualizado do Bayern de Munique. Vamos para a Alemanha ver como se reforçou o atual campeão da Champions League. A vinda do Sané é muito parecida com a do Perisic na temporada passada, por empréstimo. Jogador que veio de uma lesão grave, uma lesão séria lá no Manchester City, mas que é jogador de seleção, enfim. É uma boa contratação, um bom reforço o Sané para o Bayern de Munique. O lateral direito naturalizado francês Sarr, ex-jogador do Olympique de Marselha, também um reforço importante. O retorno do brasileiro Douglas Costa, ex-Juventus. O atacante Choupo-Moting, ex-Paris Saint-Germain. O goleiro Nubel, ex-Schalke 04. E o volante Roca, ex-espanhol Marc Roca, agora jogador do Bayern. O mais importante nisso tudo é a manutenção do elenco campeão, né? Você vê que são peças ali para ser reservas, boa parte delas pelo menos. Então, são apenas alguns ajustes ali e aqui, mas o Bayern mantendo a sua consistência como principal, né, reforço, digamos assim, do time comandado pelo Hans Flick. Por outro lado, né, os aurinegros do Borussia Dortmund, esses sim precisavam de reforços, mas acabou que o reforço assim que mais significativo, que mais me chamou a atenção pelo menos, é o do brasileiro Reinier, né, emprestado pelo Real Madrid. Jogador de 18 anos, não chega como aquele jogador prata, né, como um jogador para jogar. Já vem entrando muito o Reina, né, entre os jovens que o Borussia possui. É um dos que mais vem entrando e é de posição semelhante, né, joga pela ponta. Ainda acho que o maior problema do Borussia é o próprio treinador, Lucien Favre, que mesmo com muitos reforços, né, na temporada passada não conseguiu fazer muita coisa, e me parece que agora com poucos reforços eu não vejo muito horizonte para o Borussia Dortmund não. Para não dizer que não veio ninguém, Meunier, belga, ex-Paris Saint-Germain, né, chegou para substituir o Hakimi pelo lado direito, né, tanto pelo lateral quanto pela ala. E essa foi a lista de reforços da temporada da Janela Europeia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aí o like, qualquer coisa comenta e a gente volta na próxima. Aquele abraço, pessoal. Valeu!